Gratidão pela areia do deserto e pelo pó do ouro é a nossa reflexão com base em Deuteronômio capítulo 8. Educar uma pessoa é tarefa de uma família. Para a educação de uma nação, porém, é preciso de uma constituição. As constituições modernas são influenciadas pelos acontecimentos históricos dos últimos séculos. Como consequência, elas organizam a sociedade de tal forma a evitar a concentração de poderes. Como se acredita hoje, o poder não pertence a um soberano divinamente estabelecido e nem a uma nobreza ou elite privilegiada. O poder pertence ao povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Esses servidores do povo devem criar leis que reflitam o interesse popular e governar submetidos a essas mesmas leis. Em outras palavras, ninguém está acima da lei. Quando um povo é instruído na lei, conhecendo seus direitos e seus deveres, evita-se a exploração por parte dos poderosos e a manipulação exercida por alguns grupos de interesse. O cidadão é capaz de viver de forma mais livre e plena em seu país. Sabendo disso, podemos compreender a relevância dos discursos de Moisés nas planícies de Moabe, ensinando ao povo a lei de Deus, a constituição do antigo Israel. Esses discursos estão registrados no livro de Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. Nessa constituição ou pacto, o poder não emana do povo, mas de Deus. É Ele quem graciosamente elege para si um povo a quem Ele ama. Com base nesse amor, Ele dá a seu povo uma terra e uma lei para organizar a sociedade e promover a prosperidade. Há um ponto de convergência entre a lei de Deus, ensinada por Moisés, e as constituições modernas, pactuadas pela sociedade. Ninguém está acima da lei. Para Moisés, obedecer à lei é demonstrar lealdade ao compromisso, ao pacto estabelecido com Deus. Nesse pacto, o Senhor se compromete a dar ao seu povo uma terra fértil, bênção e proteção. Israel, por sua vez, compromete-se a viver segundo a ética da lei divina, que promovia justiça e proteção aos desfavorecidos. Diferente do que acreditavam as nações que seriam expulsas de Canaã, a prosperidade não viria através da manipulação dos deuses, mas sim da obediência ao Deus verdadeiro. Não se pode subornar a divindade, conquistar o seu favor com sacrifícios, ofertas e cultos. O Deus de Israel escolheu abençoar o seu povo. Ninguém o levou ou persuadiu a isso. Moisés relembra aquela jovem nação o exemplo da geração anterior, que fora infiel ao pacto com o Senhor e por essa razão não pôde entrar na terra da promessa. Antes, havia perecido no deserto ao longo de 40 anos de peregrinação. Deus, no entanto, é fiel e cumpriria a sua promessa, dando a terra à segunda geração. Esses jovens deveriam então ouvir os discursos de Moisés e aprender as leis que não derivavam da sabedoria de um monarca humano, mas que haviam sido dadas diretamente por Deus. Eles corriam o risco de ceder às influências religiosas dos povos que seriam conquistados. Por isso, era importante criar toda uma cultura de conhecimento e obediência à lei de Deus. Conhecer a lei é conhecer a vontade de Deus e, consequentemente, o caráter de Yahvé. É por isso que Moisés ordena o que está registrado no capítulo 8 de Deuteronômio: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Não se tratava de uma obediência cega, nem por medo ou interesse. Obedecer significava responder com fidelidade ao Deus
que havia operado a salvação de seu povo, tirando-os do Egito e os conduzindo pelo deserto. Até mesmo esse período de escassez teve caráter educativo, pois, segundo Moisés, o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Daqui extraímos importante lição. O sofrimento revela o caráter. Seria tolo dizer que sabemos a razão do sofrimento, pois muitas são as causas do sofrer. Alguns sofrem em razão de seus próprios erros ou imaturidade. Outros tantos sofrem devido à maldade, negligência ou imprudência de terceiros. Há também aqueles cujo sofrimento não decorre de causa moral, mas natural, como as vítimas de alterações genéticas ou de desastres ambientais não causados pelo homem. Pessoas que sofrem, mas a culpa não é sua e nem é de ninguém. O que é comum a todos é que o sofrimento tem o poder de revelar o caráter de cada um. Diante da adversidade, alguns se mostrarão gigantes, resilientes e solidários. Outros irão se retrair, reclamar, vitimizar-se ou buscar culpados. Moisés afirma que o Senhor permitiu o sofrimento do seu povo. Diz ele: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Para aquele grande legislador, mais importante do que a provisão era conhecer o provedor. O povo precisava compreender que quem o sustentava não era o pão, mas o conhecimento da palavra de Deus. Parece uma alienação religiosa, mas não é. É como dizer que o nosso sustento não vem da comida que comemos, mas do conjunto de leis que regem a nossa economia e dão segurança jurídica, a fim de que haja produção de alimentos e uma cadeia de suprimentos que garantam que o alimento chegue ao nosso prato. Da mesma forma, o que viabilizava a existência de Israel como nação não era o pão miraculosamente provido, o maná, mas a obediência à lei, a aliança divina que organizava a sociedade e promovia prosperidade. O diabo tentou apelar às necessidades imediatas de Jesus e induzi-lo a duvidar do amor do Pai. Jesus, contudo, sabia que mais essencial do que saciar o corpo é confiar no Senhor em humilde dependência. Foi nesse contexto que o tentador disse ao Senhor: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus rechaçou o tentador justamente com o texto de Deuteronômio 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus sabe das necessidades de seus filhos e, em seu tempo, Ele trará provisão. É o que diz o texto: ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Com certeza, preferimos roupas novas a cada estação, mas Deus promete satisfazer as necessidades, não os desejos de seu povo. Mas por que razão Deus permitiria o sofrimento de Israel? Segundo o livro de Deuteronômio, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Pais que amam a seus filhos não lhes dão tudo o que pedem no momento em que exigem. Isso lhes corromperia o caráter, fazendo-os crescer mimados e acreditando que o mundo e as pessoas existem para satisfazer a seus caprichos. Como já dissemos, nem sempre sabemos por que sofremos. No entanto, sabemos que o sofrimento é necessário para a construção do caráter.
Por essa razão, é um erro superproteger os filhos. É doloroso vê-los sofrendo rejeição e frustração. Todavia, isso faz parte de sua jornada rumo à integridade. No mundo, já há uma deficiência considerável de pessoas de caráter. Nunca foi a intenção do Senhor criar seres egoístas e sem fibra para enfrentar adversidades. Por isso, Ele permite que seus filhos sofram. Afinal, se não sofrermos, nunca saberemos quem realmente somos, pois é preciso ser colocado à prova para conhecer as próprias limitações e reações. Somente quem sofre é capaz de almejar uma terra prometida. Daí o cântico que se segue no texto. Obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andem em seus caminhos e o temam, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Moisés não deixa o povo esquecer, todavia, que o culto ao Senhor é necessário em todas as circunstâncias. No pó do deserto, cultuamos oferecendo a nossa confiança e dependência. Na posse do pó do ouro, cultuamos, oferecendo a nossa gratidão. Diz o texto: quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Um coração agradecido é apreciado por Deus e por todos. É a certeza de que não nos descolamos da realidade e nem nos desconectamos do Senhor e do próximo. Quem não agradece corre o risco de se tornar soberbo. Daí a advertência do texto. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. É curioso alguém dizer: tenha cuidado com a prosperidade. Ora, não pedimos por ela? Não ansiamos pela mesa farta nos dias de penúria? Não fizemos planos e imploramos ao Senhor? Não sonhamos com a terra próspera durante a caminhada pelo deserto? Chegada agora a abundância, devemos ter cuidado com o quê? Com o orgulho. Como adverte Moisés, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. A escassez é tão humilhante que gera traumas em nós. É difícil depender de outras pessoas. É constrangedor receber ajuda que sabemos não ser capazes de retribuir. Sentimos-nos fracassados quando a nossa família carece do que está além de nossas posses. Um dia, a prosperidade chega. Queremos então esquecer aqueles dias que nos foram tão dolorosos, que depõem contra a nossa altivez, que dão testemunho de que já tivemos a mão suplicante estendida. Assim como Israel, tendemos a nos esquecer que o Senhor nos guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca, onde Ele nos deu água da rocha. Os ouvintes de Moisés sabem que foram sustentados no deserto, sabem também que o objetivo era humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Mas quem quer ser humilhado?
como compreender que isso pode ser para o bem? Moisés afirma que Deus não quer que seu povo pense: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. É o mito do self-made man, o homem que se fez sozinho, que venceu por si só, aquele que não precisou de ninguém para chegar onde chegou. Ah, como desejamos o respeito que acompanha o sucesso, como queremos a admiração dos homens quando eles nos premiam e nos aplaudem em suas associações. A nossa alma parece ser lavada da poeira do deserto por onde caminhamos. Veja de onde eu saí e onde eu cheguei, pensamos nós. O orgulho grita em nosso coração, querendo calar a voz do Espírito de Deus, que sussurra o texto de Deuteronômio. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, como hoje se vê. Se queremos não apenas prosperar, mas nos manter prósperos em todos os sentidos e não apenas no aspecto financeiro, não podemos nos esquecer do compromisso com o Senhor, do seu pacto. A lei de Deus é a Constituição que nos educa, nos põe limites e organiza a nossa vida. Ninguém está acima dela. Paulo nos ensina em Romanos 10 que Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Consequentemente, seguir a lei é seguir a Cristo. Ele é a encarnação perfeita da vontade de Deus. Os seus ensinos são a interpretação definitiva de toda a doutrina de Moisés. Cristo revela a nossa natureza e os nossos pecados. Em seguida, nos perdoa e nos salva. Como agradecer a tão grande salvação? Sendo gratos pelo pó do deserto e pelo pó do ouro. Quando cobertos pelo pó do deserto, nos momentos de escassez, se somos gratos, não nos insurgimos contra o Senhor. Como Jesus, confiamos que a obediência resultará na provisão de nossas necessidades. Confessamos: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não temos todas as respostas quanto à razão do sofrimento, mas sabemos que ele é instrumento de Deus para a construção de nosso caráter. Não temos prazer em sofrer e nem em ver outros sofrerem, mas sabemos que às vezes é preciso. Havendo gratidão em nosso coração, quando o pó que cobre nossas mãos é ouro, lembramos a nós mesmos que é o Senhor que nos dá força e faz prosperar. Isso nos salva do orgulho, que nos faz esquecer de onde viemos, e da vaidade, que nos ilude a acreditar em méritos que não possuímos. Por fim, não importa se estamos cobertos de areia ou de ouro, estejamos nós no deserto ou na terra de prosperidade. O essencial é termos os nossos olhos voltados para o Senhor, a nossa esperança depositada nele e o nosso coração cheio de humilde gratidão ao Deus que nos salva, prova e nos faz prosperar. Vamos orar. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos conduziu em meio ao deserto. É difícil para nós sentir sede e esperar que o Senhor faça brotar água da rocha. Quando a fome nos assedia e altera o nosso humor, nossa natureza rebelde deseja reclamar contra nossos pais, contra a nossa liderança e contra o Senhor. Sabemos que nesse processo você está revelando o que há em nosso coração, mas confessamos que nem sempre gostamos do que está sendo revelado. Não imaginávamos que éramos assim, às vezes tão mesquinhos, tão pequenos, mais do que pão e água, Senhor. Pedimos que o Senhor mude o nosso coração e nos faça semelhantes a Jesus, o nosso Salvador. Pai, agradecemos quando o Senhor nos visita com prosperidade. Passamos a enxergar oportunidades que antes não víamos, recursos com os quais não contávamos, são colocados à nossa disposição.
Como é bom ter a mesa farta. Que felicidade é ver nossa família tendo acesso àquilo que nem mesmo ousávamos pedir ao Senhor. Devemos confessar, todavia, que o orgulho anda à nossa espreita. Nem sempre reconhecemos que tudo o que temos nos foi dado. A vaidade tem nos feito esquecer das pessoas humildes que nos ajudaram a crescer. É com constrangimento que pedimos perdão por isso. Obrigado, Pai, por quando o Senhor nos permite ser humilhados e trabalha o nosso caráter. Obrigado também, porque o alívio chega. Somos visitados com bonança e podemos exercer a nossa gratidão. Agradecemos em nome de Jesus.